partir de agora, você vai começar a emergir em um universo de inovações e resultados dentro da construção. Eu sou Igor Pinheiro, do Inova Civil, uma plataforma de ensino na área da engenharia e centro de treinamentos autorizado Autodesk. E eu quero te dar boas-vindas ao Universo BIM. Quando pensamos em uma construção civil atrasada, eu coloco um grande problema central que acontece atualmente em grande parte das obras que a gente conhece, que é a falta do compartilhamento de informações durante a construção. Quando o incorporador decide investir em um empreendimento, o primeiro passo, o primeiro projetista a ser consultado é um arquiteto, para que ele possa decidir os aspectos gerais e o esboço do projeto. Após realizar os estudos para entender a melhor solução para aquele projeto, o arquiteto envia um estudo preliminar do seu projeto para os projetistas complementares, como estrutural, hidrossanitário, elétrico. E lógico, nesse processo, cada projetista em seu próprio escritório irá desenvolver o seu próprio projeto pensado em cima das plantas de desenho que o arquiteto os enviou. E lógico, os objetivos de todos os projetistas é trazer um projeto mais viável e econômico possível para aquela solução. Então, após diversos estudos e análises, finalmente todos os projetos da obra ficaram prontos. Agora, bora definir um bom planejamento de custo, de prazo para a nossa obra. Os projetos todos estão em plantas 2D dentro do computador. Então, é o momento de contar manualmente as quantidades de cada material que serão utilizados na obra, para multiplicar aí pelos seus custos, adicionar outros fatores e chegar ao nosso orçamento de obras. Ou seja, basicamente analisar todas as plantas de todos os projetos para realizar essa análise de quantidades. Quem já realizou um orçamento baseando-se em quantitativos feitos dessa forma manual, sabe o quanto é alta a possibilidade de qualquer tipo de erro, além de ter uma produtividade baixíssima. Mas enfim, chegamos ao final, todos os projetos foram definidos, o orçamento e planejamento está realizado, agora é o momento da execução, da gente colocar o pé no canteiro e ir para a obra. Então, os projetos são enviados para um construtor que geralmente sequer participou da concepção da obra e ele possui um objetivo claro de interpretar aqueles projetos e construí-los. Sendo que conforme a obra passa e começa, o construtor começa a perceber que aqueles projetos não se encaixam, ou seja, uma viga que foi definida pelo calculista estrutural está passando por uma tubulação definida pelo projetista hidráulico. Isso faz muito sentido. Os projetos foram realizados por projetistas e escritórios diferentes, sem antes ter uma compatibilização prévia de ideias. Certo, mas o que fazer agora? Definitivamente, esse é o momento em que você não gostaria de estar na pele do construtor, pois ele tem uma decisão muito importante a fazer. A primeira opção que ele tem, ou ele vai ligar para o projetista, definir a melhor solução para contornar aquele problema, refazer determinada parte do projeto e tocar a obra, sendo que, nesse tempo, os custos da obra estão rodando, os trabalhadores estão parados e o incorporador está em cima cobrando para que o planejamento e orçamento sejam cumpridos à risca. Agora, no outro lado da moeda, caso ele atropele essas decisões, o que for executado ficará diferente do planejado inicialmente no projeto. Então vai desconfigurar os projetos pensados pelos profissionais e a qualidade da obra também vai cair. E toda a responsabilidade técnica dessa decisão, que pode prejudicar a obra, vai cair em cima dos ombros do construtor. Meu amigo, como você pode imaginar, ele está em maus lençóis. E isso é um caso clássico de incompatibilidade entre projetos. Eu tenho um caso que eu fui visitar um cliente de uma construtora que nós estamos trabalhando hoje, que em uma obra anterior deles, no meio da escada do subsolo, havia uma viga de 50 centímetros de altura. Então, uma pessoa normal, uma pessoa com uma altura mediana de 1,70, por exemplo, ela passava ok. Se ela levantasse um pouco mais o pé, ela batia com a cabeça na viga. Óbvio que não ia passar por nenhum tipo de aprovação. E ele concluiu, dando esse exemplo, ele tinha diversos exemplos, mas ele citou esse, como uma coisa que, com certeza, no mundo do conceito BIM, ele não aconteceria. Ele poderia prever com melhor efetividade aquela situação. Então, imagina o custo que é fazer uma mudança de uma viga como essa numa situação dessa. Sendo que essa é apenas uma situação. Dentro de uma obra, todos
Todos os projetos são realizados de formas separadas e as incompatibilidades desses projetos acontecem o tempo todo. Além disso, não é só incompatibilidade entre projetos que existe não. Aquele orçamento que foi feito de forma manual não possui uma exatidão de confiança. E o planejamento ele vai sendo completamente minado, pois a cada problema que acontece na obra, o executado se distancia do planejado e começa a haver incompatibilidades dentro do planejamento. Posso até te exemplificar um caso, que é quando na hora de conferir os próximos passos do planejamento, se está planejado para instalar as tubulações antes mesmo de sequer ter subido a alvenaria. E isso vai minando a obra e afetando desde o financeiro ao setor de compras e ao planejamento do tamanho de cada equipe. Ou seja, a obra vai progredindo, os problemas se tornam uma verdadeira bola de neve, pois um afeta o outro e novos problemas começam a surgir devido aos erros anteriores. E o resultado é que o as-built, que é o projeto que deve se fazer após a obra estar pronta para mostrar o que de fato foi construído, é bem diferente dos projetos iniciais. Como pode, né, a construção ser bem diferente do que ela foi projetada inicialmente? Em 20 anos, o Brasil continua querendo apenas a superficialidade do que a tecnologia tem a oferecer. E isso prejudica a produção da construção, a produção da indústria da construção civil e os resultados também de incorporadores, construtores, projetistas, desenhistas. Todos eles têm essa ausência do melhor resultado possível e imaginável, diferente do que acontece lá fora. Quanto mais tecnologia, quanto mais eles podem acelerar e melhorar as ferramentas de produção de projetos, melhores os projetos são e mais lucrativo será o projeto. E todos os projetistas são afetados com isso. Afinal, ninguém quer projetar algo que não foi seguido. Há momentos que o arquiteto não consegue sequer colocar em seu portfólio uma obra que foi projetada por ele, já que com tantas alterações feitas no canteiro, ficou bem desconfigurada do que fora planejado antes. E o incorporador, que convivia com o custo de sua obra aumentando a cada incompatibilidade, a cada erro que aparecia, a cada dia de prazo que aumentava, a cada retrabalho que era realizado e ainda resultava em uma obra com uma qualidade menor por conta da quantidade de gambiarras que foram feitas. E lógico que tudo isso afeta diretamente no lucro final da obra. E esse é o cenário de grande parte das obras do nosso país, onde incêndios devem ser apagados a todo instante e tudo é motivo para alta prioridade. Agora quem é a culpa? Do gestor de obras? Do incorporador? Dos clientes? Dos projetistas? Não. A culpa não é de ninguém específico. A culpa é da metodologia de execução empregada atualmente que dificulta a falta de compartilhamento das informações em pontos cruciais da obra, como na fase de projetos. Mas agora eu quero mudar o panorama. E se fosse possível saber todos os problemas que iriam acontecer durante a execução da obra para corrigir em fase de planejamento? Digo, ao invés de esperar a tubulação chocar com a viga para que seja vista uma incompatibilidade, seja feita alguma coisa, alguma gambiarra para consertar, e se a gente enxergar esse problema ainda na fase de planejamento de projetos, que é a fase mais barata de fazer qualquer alteração? Eu quero que você imagine se você conseguisse realizar um planejamento preciso, onde o realizado acompanha o planejado com orçamentos bem feitos e bem quantificados. Uma obra sem compatibilidades entre projetos que resultaria em retrabalhos mínimos, prazos corretos, fluxo de caixa previsível e a qualidade da obra da mesma forma que foi projetada pelos profissionais. Seja bem-vindo à metodologia BIM. A sigla BIM significa Building Information Modeling, ou seja, em português, em tradução livre, modelagem da informação da construção. É a modelagem gráfica de todas as informações contidas dentro de uma construção. Para você entender bem, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo em um escritório de desenvolvimento de inovações. Nessa visita, eu visualizei uma impressora 3D imprimindo várias engrenagens e essa impressão já estava levando muitas horas. Logicamente, eu fiquei curioso, eu queria saber o que estava acontecendo ali e perguntei ao responsável técnico e o que era aquilo, qual motivo eles estavam imprimindo aquelas engrenagens que estavam em projeto. E a resposta foi a seguinte:
É mais barato errar na fase de planejamento ou na fase de execução dessas engrenagens? Quando for enviado para a fábrica, nenhum projeto pode ir com erro, portanto, a gente testa antes na impressora 3D. E se nessa escala tudo estiver encaixadinho, enviamos à fábrica. Caso contrário, revemos o projeto. Segundo o engenheiro, eles fazem isso porque é bem mais barato descobrir que algo está errado nas engrenagens ainda na fase de planejamento da obra do que enviar as engrenagens para a fábrica, tentar encaixar tudo e ter detalhes inconsistentes. E foi na resposta desse profissional que eu achei a definição perfeita para eu te explicar o que é BIM, que basicamente faz o trabalho dessa impressora 3D na fase de projetos. Antes da obra começar a ser construída, vai se realizar uma construção em todos os detalhes e todos os projetos dentro do computador. Ou seja, você irá modelar o projeto estrutural, hidráulico, arquitetônico e elétrico todos juntos. No momento em que, ainda na fase de projeto, você enxerga alguma incompatibilidade entre projetos, você vai conseguir entrar em contato com os projetistas e corrigir ali mesmo, sem ter que fazer uma obra a mais, sem ter que demolir alguma coisa que já tenha sido executada. Justamente daí que vem o conceito de BIM, que é construção virtual 3D. Na elaboração do projeto, a compatibilização já vai ocorrendo de forma natural, porque você está enxergando onde os elementos estão. Na versão anterior, como era antigamente e como é em muitos escritórios ainda hoje, você traça uma linha sem se preocupar com a dimensão que aquela tubulação tem. Uma tubulação de esgoto, por exemplo, putz, é um tubo de 100, cara. Mas na planta do AutoCAD, ele é uma linha, na mesma espessura da linha de alvenaria, com pouquinhas variações. Tá certo? Mas ele é um tubo de 100, irmãozinho. No mundo do BIM, efetivamente você coloca um tubo de 100, com altura, com inclinação, com material, com sistema, tudo embutido ali nele. Voltando ao conceito BIM, que significa modelagem da informação da construção, nós recolhemos as informações da construção e a modelamos. Mas, Igor, o que é uma informação da construção? A informação da construção são todos os dados que se referem à obra. Todos os dados que se referem à obra podem ser vistos como informação. Altura do edifício, FCK do concreto, dimensões da viga, tempo de execução de determinada atividade, custo por metro quadrado de porcelanato. Você irá reproduzir fielmente a obra dentro do seu computador. E agora eu te pergunto, qual é a hora mais barata de corrigir erros de projetos? Logicamente é na fase de projetos. Caso contrário, realizando essas alterações durante a execução da obra, há uma grande probabilidade de gerar retrabalhos. E retrabalho é desperdício de dinheiro. Portanto, se durante a construção digital houver alguma inconsistência de projetos, de planejamento ou de orçamento, basta corrigir. Lembra da construção civil e arcaica que eu falei no começo do vídeo? O BIM, ele chega justamente como um passo de industrialização que a construção precisa. E é por esses motivos que o BIM está entrando com uma força cada vez maior em obras públicas e privadas. No âmbito público, no decreto número 10.306 de 2 de abril de 2020, o governo já sinaliza o interesse de utilizar o BIM na retomada do setor da construção pós-crise e já prevê investimentos e passos necessários para a implantação BIM definitiva no setor público a partir da estratégia BIM-BR. Já no âmbito privado, observamos uma onda forte de implementação BIM nas construtoras, incorporadoras e escritórios de projetos. O período que vivemos atualmente mostrou para as empresas que ou elas investem em tecnologia e realizam operações que visam cortar custos e desperdícios, ou simplesmente vão tender a quebrarem. Nosso mercado da construção nunca esteve tão competitivo e com margens tão apertadas. O amadorismo na gestão, no planejamento, na criação de projetos não encaixa mais no mundo em que vivemos hoje. Todas as vezes que qualquer empresa, de qualquer segmento, não só da indústria da construção civil, resolve investir em tecnologia, ela tem um ganho de produtividade. A humanidade cresceu com isso, a humanidade se desenvolveu por conta disso. O conceito BIM é mais uma ferramenta, como foi um arco de serra, como foi uma bucha, como foi, uma furadeira, por exemplo. Tá? Todos que apostaram numa nova tecnologia, numa nova ferramenta com mais recursos, efetivamente conseguiram se sobrepor de seus concorrentes,
trouxe mais competitividade àquela empresa, ela se tornou mais competitiva por conta do uso de melhores ferramentas de se projetar e trabalhar. Sendo que, apesar de todos esses movimentos no âmbito privado e público, ainda sofremos com a falta de profissionais capacitados para trabalhar com BIM. É o que diz o estudo da Zigurati, onde mostra que faltam 20 mil BIM Managers na América Latina. E quem ganha com tudo isso? Você, engenheiro civil e universitário. Estamos vivendo em um período de inflexão na engenharia, onde as decisões que você tomar agora irão moldar completamente o seu futuro. Você já ouviu falar na velha frase, é na crise que moram as oportunidades? Nós vivemos agora nesse período, onde o país está se reestruturando para crescer e necessita de tecnologias que industrializem setores importantes da economia. E a construção civil do nosso país é um dos principais setores industriais. E para ilustrar bem esse cenário, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de presenciar uma área crescendo bastante e pensado que se voltasse no tempo, investisse naquela área, teria uma grande projeção futura? Essa é a exata sensação que irá acontecer com o BIM, caso você deixe. Te digo isso, pois em países com nível de tecnologia mais desenvolvido que o nosso, vivenciaram o cenário que presenciamos atualmente no Brasil, sendo que eles vivenciaram a mesma coisa anos atrás. E a diferenciação que o BIM proporcionava a esses profissionais antigamente nesses países já não é a mesma hoje, pois lá o BIM já é pré-requisito. El sector de la construcción en España se había ido por la borda, no quedaba nada, me vi sin trabajo, entonces, ¿qué tuve que hacer? Reciclarme. Entonces, de todo lo que tenía, pues decidí retomar ese pequeño curso porque me di cuenta que las ofertas de trabajo estaban pidiéndolo. Entonces dije, mira, a lo mejor esto es una manera de empezar a trabajar en ello, ¿no? No había muchos perfiles que trabajaran en ello, con lo cual tenías muchísima oportunidad de crecimiento. Hoy en día el mercado está repleto. En la escuela sacaremos al año unas 300 personas que manejan BIM al año. Es una competencia brutal. Yo cuando lo estudié no había casi nadie. Entonces, me dio la oportunidad de entrar, de experimentar y de jugar en proyectos muy, muy grandes. Esa oportunidad la tendréis vosotros en Brasil. Seguramente los jóvenes de aquí en España no la tengan tan fácil ahora. Com toda essa demanda, os engenheiros que saírem na frente vão entrar como pioneiros e conseguirem fincar seus nomes dentro do mercado da engenharia e se tornarem, sim, referência. E você, será um desses profissionais de referência? Então me fala aqui abaixo, comenta se você está pronto para adentrar no universo BIM e participar dessa onda de tecnologia que se aproxima.